Olá, bem-vindos ao canal Singular. Hoje nossa conversa é sobre afinação. É claro que não basta ser afinado para cantar bem. Cantar bem envolve muito mais do que a afinação, mas certamente é um dos pontos mais importantes quando o assunto é cantar. Volta e meia nós ouvimos dizer que algumas pessoas são super afinadas. Isso significa que elas raramente desafinam. Por outro lado, tem aquele outro tipo de pessoa que nunca afina. A pessoa simplesmente não consegue cantar afinado de jeito nenhum. Como era o caso do meu pai, que amava música, mas era um desafinado de carteirinha. Mas afinal, o que é cantar afinado? Quando falamos sobre afinação e desafinação, estamos falando exatamente sobre o quê? Esse é o nosso tema de hoje. Cantar afinado é emitir um som na altura desejada, na frequência desejada. Então, falar de afinação é falar em altura de som. Vamos trocar em miúdos. Vamos começar usando uma analogia bem simples, só para ilustrar mesmo o conceito. Digamos que eu quero cantar um som A. O som A é produzido por uma vibração que eu vou aqui chamar de 10, só para ilustrar. Se eu emitir um som com a minha voz que vibre 10 ou perto de 10, nós vamos dizer que esse som que eu emiti está afinado. A frequência do som que eu produzi com a minha voz é a mesma frequência do som A que eu queria cantar. Se ao invés de emitir 10, eu emitir 7 ou 14, eu vou estar fora da afinação, simples assim. Eu mirei o 10, mas eu cantei o 6, 7, então eu desafinei para baixo. Ou eu mirei o 10, mas eu cantei 12, 13, então eu desafinei para cima. Se você pensar em termos de cores, você queria um vermelho, mas acabou saindo laranja ou meio rosa. Desafinou em relação à cor que você desejava atingir. Simples assim. Cantar afinado é emitir um som na altura desejada. E para falar de altura de som, nós vamos falar de frequência, que é quantas vezes por segundo vibra uma determinada onda sonora. Qualquer corpo em vibração provoca uma perturbação no ar. E essa perturbação, ela se propaga pelo ar como uma onda, que nós vamos chamar de onda sonora. Quando um corpo vibra em uma certa frequência, nós podemos prever o comportamento da propagação da perturbação que essa vibração vai promover. Vai depender, é claro, do material e do formato do corpo, das características do ar, que é o ambiente no qual essa onda se propaga. Se tem obstáculos no caminho, como uma parede bem larga, por exemplo, que interrompe ou dificulta a propagação dessas ondas, ou uma grande vidraça que impulsiona ainda mais essas ondas sonoras a seguir se propagando. Então, dependendo da frequência dessas ondas sonoras, o nosso sistema auditivo capta essas ondas, e aí o nosso cérebro, estando saudável, decodifica, interpreta e dá sentido a essas ondas. E o que tudo isso tem a ver com afinar ou desafinar? Toda essa conversa sobre ondas, frequências. Cantar está totalmente ligado a tudo isso. Recapitulando, todo e qualquer som é o resultado de um corpo em vibração. A vibração provoca uma perturbação que se propaga em forma de ondas. A onda sonora é uma perturbação que se propaga pelo ar, pelas superfícies como paredes, por exemplo. Então, voltando ao nosso exemplo, eu queria emitir um som 10. Minha voz emitiu um som 15. O som que a minha voz produziu não atingiu nem passou perto de atingir a altura do som que eu queria. Eu produzi um som desafinado para cima. Ou eu queria emitir um som 10 e minha voz produziu um som 7. Desafinei para baixo. Desafinar para cima ou para baixo é isso. Ou falta ou ultrapassa.
Se eu nunca consigo emitir o som da minha voz na altura desejada, eu posso dizer que eu sou uma desafinada de carteirinha. Mas se na maioria das vezes eu consigo emitir o som na altura que eu desejo, eu posso me dizer uma pessoa afinada. O que não significa que eu nunca desafine. Desafinações leves podem acontecer mesmo em pessoas afinadas, mas isso é assunto para um outro vídeo. Na linguagem musical, nós vamos nomear as alturas dos sons. São as famosas notas musicais. No campo da física, nós vamos falar em termos de frequência, que é quantas vezes por segundo aquela onda vibrou. Então, para falar da voz afinada ou desafinada, vamos agora pegar outros exemplos, agora mais musicais. Quando nós tocamos uma corda de um violão, essa corda vai vibrar, provocando a tal perturbação no ar, lembra? Que nós chamamos de onda sonora, que vai vibrar x vezes por segundo. Afinar o violão significa posicionar as cordas de modo que cada uma delas possa vibrar em uma frequência pré-determinada. Para dar um outro exemplo, eu vou usar essa ferramenta, que é conhecida como diapasão, que sempre aparece quando o assunto é afinação. Um diapasão bem construído vai sempre vibrar 440 vezes por segundo. Esse número é a frequência, o que nós chamamos de altura do som. Tudo que vibrar 440 vezes por segundo vai produzir um som nessa mesma altura. Para usar a nomenclatura do campo da física, nós vamos dizer que o som do diapasão apresenta uma frequência de 440 Hz. Usando a nomenclatura musical, 440 Hz corresponde ao Lá, o Lá 440. Em termos das notas musicais, cada nota nomeia uma determinada frequência. Se por alguma imprecisão na hora de cantar a minha voz não conseguir emitir essas frequências exatas, meu canto irá soar desafinado. Por exemplo, se eu quero cantar a nota Lá 440 e na hora que eu canto a minha voz atinge 400 ou 500 Hz, vai soar completamente desafinado. Deixa eu colocar um asterisco aqui. Na verdade, todo som é um somatório de frequências, e com a voz é assim também. Mas dentro do nosso tema de hoje, nós vamos considerar o que nós chamamos de frequência fundamental de cada som. Num outro momento, nós vamos detalhar mais esse ponto de frequência fundamental e aquilo que nós chamamos de série harmônica. Mas como fazer para atingir as alturas exatas do som com a voz? Se nós vamos comparar no piano, por exemplo, parece bem fácil. É só encostar o dedo na tecla certa e pronto, o Lá aparece. Se o piano estiver afinado, ou seja, se as cordas do piano estiverem posicionadas do modo correto, sempre que alguém tocar aquela tecla, mesmo que a pessoa não saiba tocar piano, nem tenha a menor noção de notas musicais ou frequências, não importa. Ela vai encostar naquela tecla e o mecanismo do piano vai produzir uma onda sonora com a frequência de 440 Hz, ou seja, 440 vezes por segundo. Ao tocar aquela nota, vai soar um som nessa altura, 440, que é a nota Lá. Então, no piano, as cordas ficam ali, posicionadas, só aguardando o toque de alguém. E se o piano for bem cuidado, demora um bom tempo para essas cordas sofrerem qualquer tipo de alteração em relação à afinação. Mas e com a voz humana, como faz para acertar a altura do som? Tudo parece bem mais misterioso. Nós não temos teclas. E mesmo que por muito tempo as pessoas tenham chamado as pregas vocais de cordas vocais, elas não são exatamente como as cordas de um violão, embora elas também se tornem mais ou menos alongadas a partir de ajustes que envolvem uma musculatura bastante delicada, principalmente da nossa laringe. E são esses ajustes que vão promover a altura do som desejado. Mas tudo isso pode ser feito de um modo completamente intuitivo. As pessoas sempre me perguntam: tem gente que já nasce afinada? Sim,
Muitas pessoas têm essa facilidade. A pessoa consegue facilmente emitir sons nas alturas desejadas de um modo completamente intuitivo. O que produz essa habilidade? Cantar afinado envolve percepção e coordenação motora. Tem a ver com o domínio de vários ajustes musculares que vão envolver também respiração, articulação e mais um tanto de outras coisas. E esse domínio, para muitas pessoas, vai acontecer meio que naturalmente mesmo, sem qualquer esforço e sem qualquer necessidade de treinamento. Mas a boa notícia é que existe treinamento tanto para os desafinados de carteirinha quanto para os desafinados circunstanciais. Então, se você é um pouco desafinado ou conhece alguém que seja um pouco ou muito desafinado e nem se dá conta, tudo bem. Mesmo a pessoa que desafina sempre, que desafina total e completamente, ela pode treinar e se tornar uma pessoa afinada, aprender a cantar e cantar bem. Então, afinação não é tudo, mas para cantar bem é fundamental afinar. Aqui nesse vídeo, nossa conversa foi sobre afinação e altura do som. No próximo vídeo, nós vamos dar uma olhada nas causas da desafinação. E assim vai ficar ainda mais claro que desafinar não é para sempre. Então é isso. Meu nome é Tereza Becil, eu sou professora de canto. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, compartilha, dá uma olhada nos links que eu vou deixar na descrição, deixa lá seus comentários. Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita, se inscreve agora, vai ser ótimo ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima!